Talkers, estamos chegando em mais uma quarta-feira. E quarta-feira é dia de quê? Acertou. Entrevista na Janela com o Léo. Estamos com mais uma entrevista na Janela com o Léo. E hoje, dia 10 de maio de 2023, nós teremos a nossa entrevista de número 128. E quem vai ser entrevistado hoje, que já chegou aqui na nossa live, é o nosso queridíssimo Raziel Antônio Pereira Boni. E a temática será periferia. Logicamente que a gente vai passar por todas as histórias aí de vida do Boni, que como ele é mais conhecido, ele coloca mais o nome dele assim nas redes sociais. E a gente vai entender um pouco como é a história de vida dele, o que é que ele faz. E a gente vai mergulhar um pouco nessa história que foi reservada para esse dia 10 de maio de 2023. Eu conto com a sua presença. Espalhe aí, compartilhe para o pessoal que está em casa, que vocês sabem que gostam de um bom papo, que hoje é quarta-feira, é dia de Janela com o Léo, e a gente está aqui para conversar, levantar a bandeira contra qualquer tipo de preconceito e de discriminação. Eu já vou convidar aqui o nosso entrevistado para subir aqui na janelinha. Faltam 9 minutos para as 8 horas, que é o horário que a gente realmente inicia e marca, mas sempre 10 minutinhos antes eu estou abrindo a live para a gente poder compartilhar com os amigos, a gente ter aqui, ver se não dá de áudio e de visual, e a gente vai seguindo esse projeto na Janela com o Léo, que ele vai direto, no dia seguinte, ele vai direto para um canal chamado Novas Pessoas, Novas Ideias, e você pode estar seguindo também aí para assistir todas as outras entrevistas. Essa é a entrevista de número 128, então quer dizer que lá no canal já tem 127 entrevistas que você pode assistir. E aí você pergunta, mas Leomar, é sobre o quê? Que tipo de preconceito, que tipo de discriminação? Mais variados tipos que você pode imaginar. Então, todas essas pessoas eu encontro aqui no TikTok através de lives ou através de vídeos, faço o convite para elas e elas me dão um retorno. Se não, a gente tá tudo ok, a gente parte para outros convites. Se sim, a gente começa a ter um contato, manda foto, conversa antes da entrevista, manda áudio, e assim a gente vai se programando para a gente poder ter um bate-papo bem legal para você que ou está aqui na barra de rolagem ou está assistindo diretamente do canal Novas Pessoas, Novas Ideias. E foi o que aconteceu com o Boni. Eu encontrei ele em uma live e lá na live ele estava fazendo alguma coisa artística e eu disse assim, talvez ele nem vá ler. Mas aí, para minha surpresa, ele lê todos os comentários possíveis que ele tem na live dele para estar em contato com as pessoas que vão para a live dele para prestigiar os trabalhos que ele faz e que ele mostra aqui no TikTok. Então, todos vocês sintam-se bem-vindos, sintam-se abraçados, vamos chegando por aí. E é já que a gente vai conversar com o Boni, mas foi mais ou menos isso, não foi, Boni? Foi bem isso, na verdade. A gente tava fazendo a live, tava desenhando no papel, né? E aí o Léo mandou uma mensagem e eu respondi ele lá. Aí logo depois a gente já começou a iniciar, já todo conversar, pegar o WhatsApp, trocar informações. Foi bem isso. E foi isso. Então a gente vai compartilhando, vou sair aqui só um minutinho para me compartilhar com as pessoas aqui que eu tenho, e é já que eu estou de volta, tá bom? Voltei, foi rapidez. Então você que está chegando por aí,
vá se abancando, puxa aí a cadeira, puxa, deita aí na cama, senta no sofá, que hoje a gente vai ter um bate-papo. Olha o Caveira chegando por aí. Abração, Caveira, abração pra você, meu filho. Caveiro vai ser, vai ser esse mês, hein, Caveiro? Vou te mandar em breve o cartaz, tá? Opa, cheguei. Olha só. Bem-vindo. O Caveira vai falar aí sobre questão de aparências, né? Ele tem várias tatuagens no rosto. Vamos que vamos, vamos que vamos. Próxima semana vai ser com uma mulher trans e na outra já é o Caveira. Então se programem. Caveira, só te adiantando aqui, dia 24, viu? Mas eu vou mandar para ti o cartaz com o teu áudio. Fechou combinado, fechou. A gente vai combinando lá no verdinho. Vamos se aproximando, vamos se aproximando. Tá faltando apenas 4 minutinhos. Chefe Valdo acabou de entrar aqui na área. Chefe Valdo já foi entrevistado por mim. Falou aí sobre a questão de homem na culinária. Ele que já foi chefe de cozinha em vários locais do Brasil e até do mundo, né? Em cruzeiros de navios, em aviões. Ele tem uma experiência muito grande em termos de cozinha. E ele conversou com a gente na janela com o Léo, falando sobre a questão de homem na cozinha. Vocês podem procurar em das entrevistas lá do canal Novas Pessoas, Novas Ideias. Como está faltando só 3 minutinhos, a gente não vai se estender muito não, e aí quem for entrando vai participando aqui da nossa conversa. Primeiramente, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, Boni, te agradecendo muito de coração por você ter aceitado participar do projeto Na Janela com o Léo e abrir um pouco a tua história. A gente já conversou um pouco sobre isso e hoje a gente vai fechar esta conversa, mas expondo para o pessoal que está na barra de rolagem ou então que estará assistindo através do canal Novas Pessoas, Novas Ideias. E eu tenho assim um orgulho imenso pela história de todos vocês que passaram por aqui e a sua não seria diferente e a gente vai entender ao longo dessa conversa. Então, boa noite para ti, seja muito bem-vindo e mais uma vez gratidão. Tenha aí as suas considerações iniciais, dê aí seu boa noite para o pessoal da barra de rolagem e fique bastante à vontade. Boa noite, pessoal, e obrigado, Léo, por estar dando essa oportunidade pra gente aí. Estamos começando aí no TikTok, divulgando o nosso trabalho, os nossos ideais aí. Muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu, Léo? E uma boa noite a todos. Eu sou o Raziel Boni e eu sou desenhista e aerografista. A gente vai entender todos esses termos, o que é areografista, de onde é que veio, o que é que faz, né? Desenhista já é mais fácil a gente escutar, né? Mas a gente vai entender todos esses termos de acordo com o que a roleta vai pedir para a gente conversar. E a gente vai iniciar o nosso bate-papo mostrando aqui a roleta. Lembrando para vocês que nós já estamos na entrevista de número 128. Essa é a entrevista de hoje, tá? Na janela com o Léo. E nós temos aqui vários assuntos que nós iremos debater e conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é o Boni. Então eu vou girar aqui a roleta e vamos ver qual é a primeira temática da nossa noite de hoje. Já começou com entrevista 128, então a roleta já quer brincar aqui com o Boni. Eu acho que ela está sentindo que o Boni está um pouco nervoso. Aí ela tá. Aí ela tá maneirando para ele, vai começar com uma brincadeirinha dos emojis. Então, se como caiu no nome Entrevista 128, a gente vai iniciar com a brincadeira dos emojis. O Boni já sabe como é. Você que não sabe, tenho vários emojis aqui na minha mão, virado para mim. E eu vou começar a passar dizendo os números. E aquele que o Boni pedir para mim parar, eu vou parar e desvendar para ele. Quando ele olhar o emoji, ele vai ter que me dizer uma fase da vida dele em que o emoji fez ele recordar. Certo? Então vamos lá. Vai lá, Boni. 1, 2,
3. Pode parar. Número 3. No 3? Então, deixa eu voltar Isso. pro 3. O 3, Bonnie, que você escolheu, foi esse emoji. O que é que esse emoji fez você? Que momento da sua vida ele fez você recordar? Hum, Questão de amigos meus. Amigos. Amizades. Lembrou de algum dia específico? Algum dia não. Algum dia. Deixa eu pensar. Bom, como é o emoji de uma pessoa negra, meus amigos negros, né? Com certeza, todos, gosto muito de todos deles. São muito importantes na minha vida. Muito bem. É muito interessante a questão desse emoji, porque ele faz justamente a questão do grito pela diversidade, né, a representatividade negra, que nós temos tão marcante e tão numerosa dentro do nosso país. Né? E aí fica essa mensagem do Boni, né, falando que os ciclos de amizade dele permeiam sobre essa diversidade também, e ele tem muito orgulho disso. Muito bem. Vamos voltar para a nossa roleta e ver qual é a temática em que ela vai parar agora. Começou com uma brincadeirinha de leve para relaxar aí o Boni. E agora ela cai na pergunta de número 5, que é falando sobre tatuagens. Então vamos falar um pouco sobre essa temática na vida do Boni. E a pergunta de número 5, referente a tatuagens, Boni, diz o seguinte: você me disse que você sempre gostou de desenhos. E desde Sim, criança você já queria tatuagem. A primeira que você fez foi de um anime seu preferido. E que esse anime, aborda justamente temáticas como o preconceito, a fome, a corrupção. Então é um anime que tem uma certa criticidade, né? Como exatamente. é para você, o que é para você a questão da tatuagem, que muitas vezes é vista pelas pessoas como algo errado, como algo que não se pode fazer e como algo de malandragem. A pessoa que usa tatuagem é drogado, não, é vagabundo, enfim, esses nomes pejorativos que geralmente as pessoas, né, gostam de rotular outras. Denis José, um super boa noite para você, meu querido. Denis também já foi entrevistado por mim. Então vamos lá, o Boni. O que é que você nos diz sobre questão de tatuagens? Bom, a tatuagem, desde sempre eu gostei, sempre tive vontade de ter tatuagem. E, mas sempre, assim, sempre o pessoal me criticava muito, sabe? Porque eu queria fazer tatuagem desde criança, sabe? Falou, não, eu tinha que pensar bem, porque questão de emprego, de como as pessoas vão olhar. Então, desde sempre foi algo mal visto, assim, vamos falar. Mas o pessoal depois entendeu que eu gosto de tatuagem, então aceitaram normal. Mas é mal visto até hoje a questão da tatuagem, né? Muito bem. Essa questão de com quem e o que fazer, o que colocar no seu corpo, realmente a pessoa tem que pensar muito bem. Porque é algo que depois fica um pouco complicado de você remover ou de você cobrir. Então, é muito importante a gente falar nesse momento também de você procurar um especialista, né? Um tatuador que já tenha uma certa experiência, porque vai ficar, é algo que vai ficar marcado no seu corpo, né? Vai depender do tipo de tatuagem, aí como a Mosca está falando, né? Então é justamente sobre isso. Então vejam, primeiro, com quem, e segundo, que tatuagem você vai colocar no seu corpo. Porque ela, de certa forma, a gente coloca tatuagem de algo que nos represente, né? Algo que a gente goste, algo que realmente você não vai ter certeza que não vai sair da sua vida. Tome muito cuidado com nomes de pessoas, né? Tem pessoas que colocam nome de namorado já no início do namoro. Tome cuidado com isso, porque você não sabe se é a pessoa que você vai casar, não sabe se vai vir outra pessoa, né? Enfim, vamos ter cuidado nessa questão das escolhas. Mas uma escolha bem feita e um profissional, né, que realmente vai fazer um trabalho bem feito, tá tudo legal, o corpo é da gente, a gente faz dele aquilo Exatamente. que a gente quer, né? Vamos nós, mais um tema na janela com o Léo, girando aqui nossa roleta. E nós vamos agora. Olha, mas a roleta gostou
do Boni, viu? Colocou os dois momentos de brincadeira logo pro início da nossa conversa. Então, se ela tá querendo por emoji, vamos pro emoji, aí depois desse não tem mais. Aí é só conversa, só conversa. É só os assuntos do Boni. E nós estamos desenhar uma rosa, não é o mesmo que desenhar um demônio, né? Para aqueles que acreditam em demônio. Então, vamos lá. Mais um de emoji Boni, contando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode parar. No 6 ou no 7? Que eu tô com No 7 na 7. mão. O No 7? 7. Então vamos lá. Era o que eu estava na mão, Boni. Que dia, que momento da sua vida você lembra quando você vê esse emoji? Ah, bom, quando o pessoal não valoriza a arte assim, sabe? Vem querer, às vezes, algum comentário de tipo assim, você é artista, mas trabalha com o quê? Entendeu? Esse tipo de pergunta. Às vezes me estressa um pouco. Mais Então, mais uma pauta de preconceito. A é gente o que não mais me tinha dá mais, falado assim. sobre isso, né, Boni? A gente não tinha falado sobre isso. Mas eu não Não. sei se eu te contei, Boni. Mas essas entrevistas todas que eu faço dia de quarta-feira contra o preconceito e a discriminação começou em fevereiro de 2021. E essas Uhum. entrevistas se viram para mim como algo muito valioso, muito importante para mim escrever uma peça de teatro, porque eu tenho um grupo de teatro. E essa Uhum. peça surgiu ano passado, em junho do ano passado. Então já fazia mais de um ano que eu fazia as entrevistas. E o nome dessa peça é Oração, com H, que significa estar mais do que na hora de uma ação contra o preconceito e a discriminação. E no palco, a gente fala justamente sobre isso. Quando nós artistas estamos em cima de um palco, é vagabundo. Se é um Uhum. músico, pergunta, mas e o seu emprego? Você é o quê? Como se músico não fosse profissão. Uhum. Se você é grafiteiro, é marginal. Se você é dançarino, é viado. Se a mulher está fazendo alguma coisa na arte, é da vida, né? É prostituta. E aí a arte, ela fica em um patamar social que colocam, né, num patamar social de exclusão, de discriminação mesmo. Aquela pessoa que é artista sempre é vista, na grande maioria das vezes, com maus olhos. Ele só serve no momento em que vai lhe contribuir em alguma coisa. É uma festa de aniversário do meu filho, então eu vou chamar, vou colocar aqui o nome bem escrachado para vocês entenderem o que é que eu tô querendo dizer, que isso acontece aqui na minha cidade. Vou chamar o viado para fazer ali uma animação na festa do meu filho. Mas ele, eu tô precisando dele. Então, ai, tá ótimo, tapinha nas costas, beijinho, ai, muito bem recebido. Quando terminou o aniversário, malha a pessoa, né? Porque não faz nada, porque é não sei o quê, entra na vida particular da pessoa, etc, etc, etc. Então a gente tem que entender que isso foi colocado no patamar, nesse patamar, por quê? Porque geralmente as pessoas não gostam de quem pensa. As pessoas não gostam de quem tem criticidade. A pessoa não gosta de quem quer abrir o olho das outras em relação às verdades que estão acontecendo e que muitas vezes são ocultas. E esse é o trabalho da arte. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando o Boni senta numa cadeira para fazer algum desenho, ele quer passar o que ele sente, o sentimento dele para o papel. E muitas vezes o nosso sentimento, o que a gente quer colocar, é algo crítico mesmo, que está nos incomodando. Porque de beleza já tem muita coisa bela e a gente já vê muita coisa boa, né? E aí a gente quer mostrar o que está de errado, a gente quer denunciar o que está de errado, a gente quer denunciar a corrupção, a gente quer denunciar o preconceito, a gente quer denunciar a discriminação, a homofobia, a xenofobia, a misoginia, enfim, o que quer que seja. Então, aquilo que nos incomoda, a gente bota para fora através da arte. E foi isso que aconteceu
com essas entrevistas que viraram uma peça de teatro. Inclusive, 2 histórias estão dentro desse roteiro da peça. 2 entrevistados, a história de 2 entrevistados estão em cima dos palcos. E a gente, quanto artista, tem essa necessidade, né, de colocar para fora aquilo que incomoda não só a gente como pessoa, mas a gente como ser social. Não é isso mesmo, Boni? Exatamente, exatamente. Vários desenhos a gente faz para passar alguma mensagem, alguma crítica, um conceito. Então, a arte sempre está ligada a isso, eu querer passar alguma imagem, independente de qual seja. Alguma mensagem, quer dizer, perdão. E aí, qualquer pessoa que for entrar lá nas redes sociais, vocês estão vendo aí, ó, Boni Pro, vocês podem procurar ele no TikTok, nas outras redes sociais também, que vocês vão encontrar a arte dele, que é justamente de desenho. E aí, antes de você perguntar, e qual é o seu emprego? É desenhar. E você ganha com o quê? Com os meus desenhos. E você fez o quê? Curso de desenho. Então, vamos parar com esses preconceitos, né? E entender que muitos artistas, graças a Deus, conseguem se manter com a sua profissão de artista. Muitos não, né? Como, por exemplo, o meu caso, que eu sou diretor de teatro, tenho um grupo de teatro, tenho, né, sou ator também, tenho uma galera que está junto comigo. A gente não faz por uma questão de fins lucrativos, porque senão realmente numa cidade do interior do Ceará é muito complicado sobreviver de arte. Então eu sou Não, meu caso professor. também, Léo. Não é diferente de você, não. Eu também estou aí na luta diária para dar valor para minha arte, vamos falar assim, né? Porque às vezes as pessoas, muitos não conhecem, muitos não, acham que não vai mudar nada. Então eu também estou nessa luta, assim. Eu sou cada dia buscando mais aí, melhorar, mostrar mais um pouco a minha arte. Por isso que eu faço vídeos aqui pro TikTok, que é para divulgar mesmo a arte. Entendeu? Muito bem. E a gente ainda vai falar sobre essa questão, porque foi a primeira questão que a gente conversou. Porque o Boni tinha essa preocupação. Mas, Mário, será que eu me encaixo no perfil de ser um dos entrevistados? Porque você fala com pessoas que sofreram preconceito e discriminação. Vamos ter cuidado que nem sempre o preconceito e a discriminação vem em forma de uma violência física ou verbal. Muitas vezes ela vem de uma violência de estrutura social em que não nos dá a oportunidade de aparecer como nós merecemos aparecer. Então, pelo simples fato, que aí é o nome principal, né, da nossa temática de hoje, pelo simples fato de você morar em uma periferia, será que isso tem influência? Tem influência, sim. No país que a gente vive, que discrimina tanto as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as mulheres, enfim, os artistas de um modo geral, está mais do que encaixado na temática do Da Janela com o Léo, e vocês vão entender no decorrer da nossa conversa que existem outros fatos também. Já foi exposto aqui a questão aí de perguntar, mas você tem um emprego, né? Mas você trabalha em quê? Né? Isso já é uma forma de preconceito, né? E a gente vai conversar com isso no desenrolar aqui do nosso bate-papo. Acabou de chegar aí o Nigan. Boa noite para você também. Seja bem-vindo, tá? Nós estamos aqui na janela com o Léo. Vou mudar aqui para a roleta e vamos ver qual a próxima temática em que ela vai nos indicar. E a temática é a temática de número 2, com o tema infância, certo? Então vamos falar, entender um pouco como foi a infância do Boni. Lembrando que essa entrevista é sobre ele, né? Sobre a vida dele, e é por isso que a gente está permeando por alguns assuntos da história de vida do Boni. Boni, sobre infância, você disse que sempre teve muita coisa boa na tua vida, embora com dificuldade. E que você disse que não tinha noção do que acontecia. Você ficava mais em casa, sua mãe não deixava você sair muito de casa, porque era um bairro perigoso. Então você nunca ia brincar na rua. E antigamente no seu bairro tinha até também muitos casos de sequestro de criança. E isso fazia com que os seus pais ficassem mais temerosos ainda de deixar você sair de casa. Você me mostrou uma foto também bastante legal em que você morava numa casa toda feita de madeira, né? Então, fala para mim um pouco como foi essa questão da infância, como era o Boni lá quando criança.
Bom, eu ficava bastante em casa mesmo e na questão da infância teve muita fase difícil, foi uma fase bem difícil assim, mas majoritariamente foram dias bons, entendeu? Não posso generalizar a minha infância inteira por causa de ocasiões ruins. Foi uma infância boa, assim. Só que tinha alguns detalhes, né? Às vezes eu queria ir pra rua, não podia, era sempre minha mãe e meu pai me olhando, porque tinha, tinha muita violência, muito caso de sequestro. Então sempre era algo muito complicado, até só para sair para brincar na rua, entendeu? Só pelo fato de sair para brincar com outras crianças, entendeu? Muito bem. Então foi algo assim, eu passei bastante dificuldade, porque eu morava em uma casa de madeira, então a gente construiu desde sempre, desde o início, foi tudo muito difícil, nada foi fácil. Nada foi muito fácil. Quem acabou de chegar por aqui foi a Jen. Jen Calamidade, um super beijo pra você. Eu acho que foi uma das entrevistas que o Boni viu, né? Da Jen fala sobre a questão indígena, né? Muito legal a entrevista com ela. E ela acabou de passar por aqui, mandou aí uma florzinha. Rapaz, é tímido, é? O Mosca falando aqui também que o desenho abrange muitas áreas. Ele pode ser um estilista de moda ou até um engenheiro. E é justamente isso, né? Quando a gente fala aí sobre a questão das artes visuais, que é bem ampla, é um leque muito diverso mesmo, principalmente quando ela deixa de ter o nome artes plásticas e passa a ter o nome artes visuais, que inclusive é justamente o bimestre em que eu estou estudando com os meus alunos na matéria de artes, a gente percebe que abriu-se um leque muito grande, principalmente por conta aí das mídias digitais, né? Então os designs, né, a arquitetura, né, e toda essa questão, as fotografias, as novelas, tudo isso daí faz parte das artes visuais. Então é Cinema, música, tem- cinema, são, são ó, infinitos faz os nomes parte de arte, vamos falar desse jeito, né? tatuagem, com certeza. Santos, tatuador, acaba de chegar por aí. Tudo bom, Santos? Abração pra ti. Cadê o Tutu? Rapaz, tu tá fazendo vídeo colocando o tutu de cobaia pra poder pedir o like pro povo. Cria vergonha, Santos. Menino nem tem idade ainda, direito. Abração pra você, meu querido. O Santos é tatuador e ele foi entrevistado por mim aqui na janela com o Léo. E a gente falou justamente sobre essa questão da arte de tatuar, né? Isso se chama marketing, né? Essa questão do Arte. marketing também está associadíssima às artes visuais, né? Se você não tiver um bom marketing, não dá certo, não dá certo. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa roleta, vamos ver qual é o nosso próximo assunto com o nosso queridíssimo Boni. E a roleta vai parar na temática 10, TikTok. TikTok. Pergunta de número 10, falando sobre TikTok. Santos, tu precisa conhecer os desenhos do Boni. Vocês estão aqui todos se encontrando na janela com o Léo, e aí tem que conhecer os trabalhos uns dos outros, né? O Boni tem que conhecer as tatuagens do Santos e o Santos conhecer os desenhos do Boni. É um prazer, é um prazer. Depois eu vou lá, sim. Vamos aqui falar sobre TikTok. Boni, você me disse que você iniciou o TikTok na pandemia. Você só sabia o básico, que TikTok era sobre dancinha e não era muito do seu interesse. Aí Uhum. foi que você começou a perceber, ao longo do tempo, que o TikTok era bem mais amplo, não era só dancinha. E aí, no final de 2022, final do ano passado, você começou a fazer postagens. A sua primeira live foi mostrando desenho. Alguns que aparecem na sua live enquanto você desenha acabaram se tornando amigos virtuais seus, que você conversa e que vem mais de uma vez, né, em lives diferentes, você já conhece pelo nome, e, e que você me falou também que na sua live você fala sobre todas as pessoas que estão comentando, porque Sim. hoje em dia as pessoas precisam ser vistas. Por isso, você responde a todos da barra de rolagem. Como é isso na tua cabeça?
Eu acho muito essencial, porque que nem uma vez eu recebi um comentário de um rapazinho de 11 anos, me mandou uma mensagem, eu deixo minha caixa de inbox TikTok aberta, então várias pessoas me mandam mensagem. E ele mandou uma mensagem falando assim, eu fico rolando a live, tentando comentar com vários influenciadores, assim, quem tá fazendo a live. E você foi o primeiro que me respondeu, de vários comentários, sabe? Então, às vezes até a gente que não tem tanta audiência, a pessoa não dá valor para uma pessoa que está lá assistindo. Então esse é o meu foco maior, dar valor a quem está assistindo. Porque são essas pessoas que incentivam a gente. Então meu propósito de fazer uma live de para conversar um pouco, ouvir um pouco da história da pessoa também, tentar ajudar a pessoa. Muita pessoa na live é artista igual eu, que chega pedindo uma força para eu curtir um vídeo, para eu seguir ela, para eu só republicar um vídeo lá no TikTok. Então, eu gosto muito de fazer live por causa disso, que é a interação com o público. Gosto muito mesmo, de verdade. E é uma das coisas que a gente tenta fazer aqui, né? É porque muitas vezes É, alguma pessoa pode até entrar, e algumas pessoas já chegaram a dizer isso para mim, e dizer assim, poxa, Leomário, a tua live de entrevista é tão legal, mas deveria ser assistido por mais gente, né? Eu quero acreditar que eu estou fazendo um trabalho legal, tentando mostrar a realidade do povo brasileiro, né? As pessoas que mereciam ter algum tipo de visibilidade, assim como o Boni, que vocês vão perceber. Eu creio que tu tem alguns desenhos aí por perto, né, Bom? tem, Eu vou pedir para tu tem. mostrar alguns em breve. E, Tem que e só separar, né? tem que ter essa visibilidade, né? E a live fica variando, né? O número de pessoas. Por exemplo, agora nós estamos vendo, o TikTok é meio complicado às vezes, não dá para a gente ter noção de quantas pessoas estão na live, né? Mas já passaram aqui pela live 318 pessoas. Ele está mostrando aqui que tem 6 aqui Uhum. junto com gente, aqui no ao vivo, né? Mas, como a entrevista vai para o canal Novas Pessoas, Novas Ideias, milhares de pessoas vão poder assistir, milhares de pessoas vão poder, né, entrar em contato com o Boni, se interessar pelo trabalho dele, quiser que ele faça algum desenho, enfim. A gente tenta fazer a nossa parte, né? Não é se preocupar com questão de like, não é se preocupar com questão de quantas pessoas estão no ao vivo, não é isso daí. Tanto é que eu até peço para vocês, se vocês aí quiserem mandar algum presentinho, alguma coisa, não mande para mim. Pode mandar para o meu entrevistado numa boa que eu vou ficar eternamente grato, porque eu não tiro nada de financeiro do TikTok, não tiro. E aí as pessoas dizem assim: "Ah, Leomar, mas aí você não vai ter engajamento, então, então o TikTok". Eu não. O meu interesse aqui no TikTok não é essa questão da publicidade. O meu interesse é fazer um trabalho legal. Nas lives é só uma live por semana, conversar com uma pessoa, mostrar o trabalho dela, fazer com que ela sirva de exemplo para outras pessoas também, né? Que sirvam de motivação para outras pessoas também. E é esse o meu trabalho aqui no aplicativo do TikTok. Acho um aplicativo excelente, mas cada um entra com um objetivo. E o meu objetivo é esse, né? Se os artistas entram para mostrar o seu trabalho e eles querem, muitos deles vivem pela questão do financeiro das redes sociais, beleza. É cada um com o seu objetivo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou massacrando ninguém que faça isso. Pelo contrário, né? Cada um busca da sua maneira. O meu tempo, ele é um pouco restrito. Então, Olha, de certa forma, eu faço 2 entrevistas por semana. É uma que eu converso com uma pessoa no individual e outra que eu faço aqui dia de quarta-feira para todos vocês. deixa eu falar uma. Até o pessoal que acompanha a live eu incentivo a postar os desenhos. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar que quer postar um desenho. Aí eu explico que é normal, que sempre vai ter uma pessoa assim que quer te ferrar, que vai falar que o seu desenho tá horrível, que tá porcaria. Mas, que nem eu penso pelo seguinte fator. Eu, por exemplo, se eu recebo 10 mensagens, 9 são elogiando e uma são uma crítica nada a ver, uma crítica destrutiva, não tenho, tipo assim, você não precisa se importar com a destrutiva, se importa com os 9 pessoas que estão te elogiando. Entendeu? Muitas vezes eu cheguei, estava fazendo live e chegou um falando, nossa, que desenho horroroso, que desenho horrível. E simplesmente eu falei, beleza, que Deus te abençoe, tô aqui fazendo o meu. Não precisa ficar na minha live, entendeu? Então, Olha aí, já incentivar chega as aqui. pessoas a postar.
Já chega aqui uma mensagem, o Boni, aqui é Niglen, é isso? Nigley. Isso, Niglen. Ele colocando aqui na barra de rolagem, eu comecei a postar os meus desenhos porque o Boni me incentivou. Então, assim, ó, é uma escadinha, é um pegando a mão do outro, é um O incentivando o Nigley, outro. E eu ele acredito tava. muito nessa questão do que o Boni está falando. Se você tem 9 críticas positivas, construtivas, e uma destrutiva, por que é que você vai focar justamente naquela que ele coloca para baixo? Foque naquelas que lhe acrescentam, foque naquelas que vai te elevar. Por exemplo, o Nigley, ele entrou, ele me conheceu com uma live em conjunto com outros artistas. A gente estava com uma live com 4 pessoas contando comigo e ele seguiu as 4. Então, às vezes, quando eu tô fazendo, hoje eu fiz live a manhã inteira. Ele ficou lá comentando e falou que tava fazendo um desenho junto comigo. Eu falei, não, quando você terminar o desenho, corre para postar, que eu vou, pode me marcar, que eu vou curtir. Eu incentivo bastante o pessoal que fala que desenha para postar também os desenhos, que é para enriquecer um pouco o TikTok com conteúdo diferente, para a arte chegar para mais pessoas de diversas áreas, né? Não só o pessoal do desenho, de música, de grafiteiro. O grafiteiro já mandou mensagem para mim falando que queria postar já. Eu falei, cara, posta. Pode ser só um grafite simples. Começa a postar. Começa a postar. Os meus primeiros vídeos. E é interessante, né, o Boni, que é uma coisa até que eu faço para os meus alunos. Eles têm uma preocupação, às vezes, de querer ser aceito, né? E o medo é muito grande. Então, assim, quando Medo eles da fazem algum rejeição. trabalho, fazem alguma criação, eles chegam para mim e dizem, tio, tá legal? Eles têm essa necessidade da gente dizer que tá legal ou que não está legal. E o meu propósito como educador artístico, né, como educador de arte, não é jamais cortar nenhum tipo de sonho ou desejo de ninguém. Aí, quando o Boni até fala assim, por mais simples que seja, né? O mais simples pode ser o mais especial para alguém. Exatamente. Mais do que um quadro que seja muito famoso e que custe milhões. O seu pode despertar em alguém algo muito mais forte do que outros Ô, quadros. Léo, vou te dar um exemplo. Um exemplo. Com certeza você que tem filho, com certeza já guardou algum desenho pequenininho que seu filho já fez, chegou e te deu. Com certeza já. Meu pai e minha Sim. mãe, os dois têm coisas guardadas que eu fazia quando eu era mais novo. Até hoje está lá guardado. A porta do meu guarda-roupa é cheio de desenho deles, de quando eles começaram a Então, estudar. é um desenho assim. Às vezes você fala, nossa, é um desenho simples, mas para você faz total diferença aquele desenho. Olha aí. E é justamente sobre isso, né? E a gente vai agora para a nossa próxima pergunta. Vamos voltar aqui para a nossa roleta, ver qual é a próxima temática. Estávamos falando sobre TikTok. E agora nós vamos falar sobre sucesso. Olha aí, quase enganchado com o que nós estávamos falando agora. E sobre essa temática sucesso, que é a pergunta de número 8, é o seguinte. Geralmente, quem tem espaço nas mídias e uma certa fama é quem mora no centro. Ou tem algum padrinho. Ou tem alguém financiando, ou tendo condições de próprio se financiar. E aí fica a pergunta, que foi justamente aí que o Boni aceitou fazer parte da entrevista. Será que quem mora na periferia tem a mesma oportunidade de quem mora numa zona sul ou em um centro, que tem mais acesso aos locais de como chegar a ser visto e, mais ainda, pessoas até que estudaram em escolas particulares. E aí fica essa reflexão. Boni, a partir daquela conversa que a gente teve e que eu falei assim, mas será que você não é visto por algum motivo? E aí entrou essa história de você morar
né, num bairro de periferia e tal, você chegou naquele momento a analisar sobre essa questão do que eu tinha te falado, ou você já tinha pensado sobre isso? Eu já tinha pensado sobre isso já e também eu parei para refletir novamente. Novamente. Parei para refletir. É uma coisa que a gente sempre pensa e volta a pensar de novo sobre o mesmo assunto. É o seguinte, Léo, a arte é muito forte em vários países. Vários países. Japão, Europa, França. É muito rico, é muito rico. Por que é tão rico lá? Pelo incentivo do governo. O governo tem, vários governos lá têm um, um projeto social com a arte. Aqui mesmo, ó, vamos falar aqui perto da onde eu moro. Aqui em Agudos é uma cidadinha do lado, 25 quilômetros. A cidade, a prefeitura, está fazendo um projeto social. Você que é artista, você entra lá no cadastro da prefeitura, explica um pouco o que é a sua arte, o que você faz, o que você almeja fazer, e eles vão te dar um incentivo, um salário mínimo, para você ter noção. É uma cidadezinha aqui do lado, aqui em Agudos, 25 quilômetros aqui de Bauru. E o que eu mais falo é o seguinte, é o incentivo do governo, a gente precisa ser visto, o governo precisa dar valor aos artistas, porque a nossa cultura brasileira é muito rica. A gente tem arte, em cada esquina tem um tipo de arte. É impressionante como o Brasil é rico em arte. Só que realmente falta incentivo o governo pegar assim e falar, não, vamos. Porque, sinceramente, o Brasil eu acho que é o país com mais cultura possível que existe. Sinceramente, só que essa questão não é valorizada aqui no Brasil. Essa é a questão. Aqui no Brasil não é valorizada. E a gente tem que entender que isso não é apenas no mundo da arte. Eu coloco dois mundos principais que falta investimento, mas que por resistência e realmente ter um potencial muito grande, o brasileiro consegue se destacar. É na arte e no esporte. A gente percebe que as pessoas que vão ganhar algum patrocínio de esporte, elas precisam batalhar, 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 ganhar alguma medalha para ser visto na mídia, para aí sim ser apoiado por alguma empresa grande. Né? E eu, Então, Léo, e eu já fui atleta também, então realmente é algo muito assim absurdo até. Vamos falar até a palavra certa. A pessoa tem que, por exemplo, vou falar quando eu nadava. Você precisa ganhar um sul-americano, ou seja, você tem que ser o melhor da América do Sul para você ter um incentivo do governo. E que pouco tempo atrás estava querendo ser cortado. Não estava querendo ser extinto esse pouco, assim, pro tanto que o cara treina, o tanto o esforço psicológico, físico, é um valor irrisório, sinceramente, que ajuda ele a, se ele já tem uma condição, ajuda ele a comprar material, senão é só sobreviver. Essa é a verdade mesmo, não. é tão incrível. Quando tu falou aí, eu me lembrar de uma coisa e eu vou falar para mim não esquecer. É tão incrível que algumas pessoas, embora que a gente tenha um financiamento muito pobre, né, muito escasso, muito raro, muito reles, aquele financiamento que ainda pode dar algum tipo de incentivo ainda é massacrado. Vou dar um exemplo para vocês da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela é um motivo, uma pauta de discussão no Brasil em todos os cantos. Existem suas falhas? Existe. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que captam os recursos da Lei Rouanet são aquelas pessoas que já são famosas e que talvez nem precisariam dela. Então, eu acho que ela deveria ser um incentivo realmente para os artistas que não têm visibilidade. Poderia ser uma das regras. Ou, pelo menos, uma cota bastante grande para os artistas que não têm essa visibilidade. Mas o que as pessoas não entendem é que a Lei Rouanet ela não é uma lei custeada pelo governo. Não é. E aí eles ficam massacrando, dizendo que os artistas estão ganhando dinheiro do bolso do contribuinte que está vindo do governo. Não é. Na realidade, a Lei Rouanet ela é uma ponte entre uma empresa privada que, no lugar dela dar esse imposto
que é cobrado das empresas total para o governo, como forma de imposto, ela pode financiar a questão artística e ser isenta de pagar esses impostos. Então, é o imposto da empresa. Não é algo que o governo está tirando dos cofres da governabilidade ali dele, nacional, federal, para dar para algum artista. Não é. São as empresas privadas que são liberadas, vamos dizer assim, de seus impostos, se ela estiver contribuindo com a classe artística para uma questão cultural. E aí elas financiam exposições, shows, gravações, etc, etc. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas que captam esses recursos acabam sendo pessoas que têm uma assessoria muito forte e que vão atrás de fazer esses projetos, já sabe como é que faz, já sabe onde é que chega, já tem um nome, e aí a empresa, vai ser legal esse daqui porque o nome da minha empresa vai estar associado a essa pessoa que é famosa. E, infelizmente, acaba indo muito para as mãos das pessoas que já estão na mídia, né? A falha é essa, ao meu ver. Mas para deixar claro que não é um dinheiro vindo do povo, né, dos cofres federais. As pessoas acabam não entendendo e acabam falando muito que não sabem. Mais uma pauta de preconceito. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, para a nossa roleta, ver qual é a última pergunta dessa rodada, que aí a gente chega à quinta pergunta, e nós vamos dar uma pausezinha para a gente descobrir um pouco sobre algumas curiosidades do Boni. E, girando a roleta, a próxima temática é a temática número 4, adolescência. Número 4, adolescência. Vamos ver o que é que a pergunta de número 4 nos reserva para conversar com o Boni. Na pergunta de número 4, Boni, é a seguinte. Você até deu um spoiler aí, né? Já começou falando um pouco sobre isso, mas você fez natação de 9 até os 15 anos de idade. Você disse que gostava muito de nadar, nem fazia isso pela questão das competições, mas acabou gostando também de competir, porque você gostava muito de nadar. E também na sua adolescência, a questão do estilo de cabelo, né? De mudar de um cabelo bem pertinho, né? Bem baixinho, para um Percebi, né? cabelo Eu tinha o longo. cabelo praticamente raspado. Verdade. E a mudança de estilo de cabelo também foi alvo de preconceito de algumas pessoas. Que é isso? Está querendo virar mulher? Como se só mulher tivesse cabelo longo, né? Você disse também que fez aula de violão e que também, né, acabou ensinando para outras pessoas. Conta um pouco sobre essa trajetória de natação, estilo de cabelo e violão. Bom, eu comecei. Vamos falar por partes de. Cronologicamente falando, eu comecei realmente primeiro pela natação. Eu comecei desde os 9. Acho que até um pouquinho antes, até 8. Eu não, certinho eu não lembro. Mas era uma coisa que eu comecei por causa de muitos comentários na escola, de apelido, porque eu era bem gordinho. Então eu acabei sendo colocado lá por causa que eu não gostava mais de escutar aqueles apelidos. Então foi algo que foi para fazer um esporte, para me movimentar. Então, mas eu acabei achando um amor lá pela natação. Até hoje eu amo a natação, acho bonito o esporte. Até hoje, um dos esportes que eu mais gosto, assim, com certeza o que eu mais gosto. E dos 9 aos 15 anos eu fui atleta. Eu competi, eu nadei muito, treinei bastante. E daí, nesse meio tempo, com mais ou menos 10, 11 anos, eu acabei ganhando um violão do meu avô. Porque eu também achei muito bonito o som do violão, é um dos instrumentos que eu mais gosto também. Então, aí eu procurei, aqui perto de casa, tem um projeto social que dava aula. Então eu fiz dos 9 aos 14, quase fazendo 15 anos, aula de violão. Daí eu fiquei 2 anos para aprender mesmo, eu aprendendo todos os acordes. Aí depois eu comecei a dar aula para alguns alunos que eram mais novos que eu, sabe? Que chegou não sabendo nada, que nem quando eu cheguei. Eu comecei a dar aula e daí eu parei junto, um pouquinho igual com a natação. Parei praticamente os dois juntos por
por questão que eu queria estudar para ou trabalhar em algo, porque eu sentia a necessidade de já decidir o que eu precisava fazer. Entendeu? Já, daí a natação, por vários motivos, eu acabei parando por N fatores. O violão acabou indo junto. Por causa daí eu comecei a procurar o que eu queria fazer na minha vida, né? Então foi aí que eu comecei a fazer os desenhos, com 15 anos. Conheci a aerografia, por questão de. Na cultura pop mesmo. No filme Velozes e Furiosos, via muito carro customizado do Japão. A gente vai falar sobre isso, tu segura aí. Pula para a Uhum. questão aí do Pula para a questão aí do teu cabelo. Como foi essa questão do cabelo bem baixinho e querer de repente deixar ele crescer? Quando eu fazia natação, eu tinha um topete, era 4 dedos assim. Eu tinha um topete só. Aí daí um dia eu me revoltei e falei, taquei, porque o pessoal ficava enchendo muito o saco pelo topete. Aí eu fui lá, decidi um dia raspar e fiquei bastante tempo. Aí depois meu pai começou a deixar o cabelo dele crescer, eu falei, eu vou deixar crescer só que diferente. Aí eu raspei dos lados, eles são raspados aqui atrás também. Foi esse o ápice assim, da mudança, né? De um para outro. Nada a ver, né? Do raspado, comecei a querer ficar com o cabelo grande. Em questão de comentário, quando eu tava começando a deixar grande, era, nossa, tá virando mulher, né? Tá. Já tá. Né? Tá se revelando aí, né? Muitos comentários de muito amigo meu, né? Mas é isso, né? Fazer o quê? E foi complicado, foi o processo, né? Foi o processo de. Como foi, Bonnie, essa experiência de ser professor? Cara, Léo, era muito gratificante. Eu sempre me sentia muito bem lá. Pelo fato de. São pessoas também daqui do bairro, crianças pobres, que precisavam também de um apoio para fazer alguma coisa. Porque, do mesmo jeito que eu fiquei muito em casa, várias crianças também era a única divertimento. Uma vez na semana, no sábado, ir lá. Aprender a tocar um pouquinho e ir embora. E foi muito gratificante, eu gostava muito de dar aula. A minha professora também, ela era deficiente física, ela não tinha o movimento das pernas, ela andava de muleta. E também sempre foi lá socialmente, sempre foi lá porque gostava de dar aula. E ela era professora particular de violão. Até hoje ela dá, a Roseli, é o nome dela. Até hoje ela dá aula de violão e fazia um esforço de todo sábado ir lá dar uma aula para os alunos. E também sou muito grato pela Roseli. Foi uma professora, assim, mudou também muito a perspectiva de questão da arte. Em questão artística, mudou muito a minha perspectiva também. Muito bem. Vale lembrar também, né, Bonnie, que a gente tem que ver até essa questão da resistência da cultura popular, que é justamente a cultura vindo do povão, que nas periferias são os bairros que mais oferecem arte e esporte para as crianças, porque as pessoas que aprendem e que sempre moraram acabam entrando em alguma associação, em alguma coisa do tipo, para passar o que sabe para as outras crianças, a fim, porque eles entendem que se essas crianças ficarem na ociosidade, elas vão entrar no mundo do crime, vão entrar no mundo das drogas, né? Então, para tirar elas disso, a arte e o esporte salva vidas, muitas vidas, porque quando a gente fala de uma pessoa que foi salva, a gente fala da família toda, né? Que ela faz parte. Então, acaba sensibilizando aquele que foi ajudado e diz assim: se eu fui ajudado, eu vou ajudar também a outra pessoa que vai precisar, assim como eu precisei um dia. E acaba virando um ciclo. E isso é muito bonito nas periferias do Brasil, né? Que acontece muito, muito, né? A arte do Literalmente um morro, senso de né? comunidade, né? É uma comunidade, é a verdadeira comunidade é na periferia, é nos bairros pobres brasileiros. Aquela Aqui é questão do sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a esse exatamente. lugar, então vou fazer ele um local melhor. Vamos agora, nós finalizamos as 5 primeiras perguntas e nós vamos agora para a linha do tempo. Atenção vocês da barra de rolagem, eu vou pedir a ajuda de vocês agora, porque é vocês que vão participar. Eu vou mostrar aqui para vocês
a minha tela e nós vamos agora para um pequeno jogo, certo? Em que vocês vão participar da linha do tempo do Boni. Eu fiz umas perguntas para o Boni. Se você tiver papel e caneta aí pertinho, tu anota tudo, tá? Anotem aí tudo para vocês serem rápidos no gatilho. O Boni que me deu essas respostas e vocês vão tentar adivinhar, associar a que pergunta ela faz parte. Anotem aí as palavras gato, roxo, 95, libra, 19, churrasco, terror, rock, 1,80 e 6. Todas essas são respostas de perguntas. Eu vou repetir só mais uma vez. Anota aí você que está na barra de rolagem. 1,80, 6. Terror, rock. 19, churrasco. 95, libra. E gato, roxo. Essas são respostas de perguntas que eu vou fazer para vocês agora. E vocês vão ter que associar qual a resposta correta para cada uma das perguntas sobre o Boni, certo? A primeira é o peso. Léo, e tem um pessoal aqui que me acompanha que já sabe, tem bastante ajuda aí. Quem é o pessoal, o Igor que tá na live, sabe bastante já, viu? Olha aí. Então, bora lá, Igor. Ajuda aí. Vê se acerta aí. Quem é que acerta mais da barra de rolagem? Eu perguntei para o Boni qual o peso dele. O que foi que ele me respondeu? Qual o peso do Boni? Foi uma das respostas que eu dei para vocês, hein? Qual das respostas que eu falei mais se encaixam com o peso? 95? 95? Vamos ver se tem. Opa, vamos ver se é 95? Certa resposta. 95 quilos é o que tem, é o peso do Boni. Mas eu perguntei para ele também quantas tatuagens ele tem. O que foi que ele me respondeu? Quantas tatuagens ele já fez? A carinha do Boni. Estão deixando o Boni com vergonha. 6. Vamos ver se é 6? Se tem o número 6? Opa, tem o número 6. Vamos ver se é? Certa resposta, na linha do tempo do Boni. Vamos ver agora sobre a cor. Olha o pessoal aqui, os parceiros do Boni estão animados aqui na barra de rolagem. Eu perguntei para o Boni qual a cor preferida dele. O que foi que ele me respondeu? Qual a cor preferida do Boni? Roxo? Será que é, Igor? Roxo? Tem roxo aqui. Vamos ver se é. Roxo, muito bem. Mosca, Igor, todo mundo acertando, hein? O Niglen. Eu perguntei para o Boni se ele fosse um animal irracional, que animal ele gostaria de nascer? O que foi que ele me respondeu? Qual animal irracional o Boni gostaria de nascer? Gatito? Será que é um gatito? O Igor já está indo até aí para... Olha aí. Gato? Vamos ver se é gato? Tem gato aqui. Certa resposta, gato. Vamos aqui para a linha do tempo do Boni. Pera correndo. Vamos agora para a idade. Alguém sabe me dizer qual é a idade do Boni? Será que ele está assim, 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 assim? Qual é? 19? O Boni é tão novo assim, gente? Eu acho que não é, não. Tinha um 95 aí, não tinha, não? Ah, 95 era o peso. Será que é 19? Vamos ver. O pessoal brinca muito com a metade, hein? Eu vivo falando a metade, que o pessoal sempre acha que é mais. 19 aninhos. Vamos agora, 95 anos, né, Igor? Vamos agora para o prato. Tio Boni, olha aí, com 19 anos. Qual o prato preferido do Boni? O que foi que ele me respondeu? O que é que ele mais gosta de comer? O que o Boni mais gosta de comer? Quem é que vai ser mais rápido no gatilho? Vai lá. 1, 2, 3, meia aí, já. Igor, churrasco? Tem churrasco aqui. Vamos ver se é a resposta certa? É a resposta certa. Muito bem. Passando a linha do tempo do Boni, chegamos aos filmes. Que tipo de filme o Boni mais gosta de assistir? O que foi que ele me falou? Qual o estilo de filme que ele mais gosta de assistir? Terror? Vamos ver se tem terror. Terror. Muito bem. Um churras, né? Vamos agora para o signo. Qual o signo do Boni? O que foi que ele me respondeu? Ele é de que signo?
Nossa, eu falei hoje na minha live. Falei hoje, Opa, não tá nem Libra, brincando. Libra, Libra, Libra. Será que é Libra? Olha aqui. Libriano, muito bem. Muito bem. E a penúltima pergunta é a altura. Qual a altura do Boni? Qual a altura? Se ele tem 19 anos, deve ser 1,80 m? Oito, oito 8 metros. metros e 10? Nicolas, olha como foi que tu colocou. 8 metros e 10. Nossa, não te... 1,80? Olha aí, Isabel também. 1,80, resposta correta, muito bem. E a última perguntinha para vocês da barra de rolagem é o estilo musical. Qual é o estilo preferido do Boni? O que é que ele mais gosta de escutar? É um titã. 8 metros e 10. Deixa eu até esconder a camiseta. Ixi. Metal rock. Difícil essa, né? Bora ver se é rock? É rock. Muito bem. Nós vamos agora fazer uma recapitulação das respostas que vocês acabaram de dar. Primeira pergunta, peso. 95 quilos. Segunda pergunta, quantas tatuagens? 6. Terceira pergunta, cor preferida? Roxo. Quarta pergunta, se fosse nascer um animal irracional, nasceria um gato. Quinta pergunta, qual a idade dele? 19. Sexta pergunta, prato preferido? Churras, de acordo com o Igor. Sétima pergunta, qual o estilo de filme preferido? Terror. Oitava pergunta, qual o signo? Libriano. Nona pergunta, qual a altura? De acordo com alguns da barra de rolagem, 8 metros e 10. Mas vamos Baixo. deixar no 1,80 m. E décima pergunta, estilo musical? Rock. Muito Pessoal, bem. ô, Léo, não tem graça. O pessoal vive escutando eu falando disso nas lives. O pessoal é manjado aqui. É, como é o nome? Não, mas é bom isso que sabe que o pessoal está atento. Já imaginou se tu tivesse dizendo isso todo dia eles errassem? Nada, o pessoal lembra mais que eu se bobear. Show de bola! Parabéns a todos vocês da barra de rolagem. Gostaram da brincadeira? Já tinham visto? Hoje ele ouviu o rap do Ben 10, olha aí. Foi, pior que foi um pedido. Aí eu tava falando que eu gosto muito de desenho também. Até hoje eu gosto de desenho. Ó, e tava vendo bem 10 ainda. Alguém falou aqui, deixa eu ler, o Vinícius. Nunca tinha visto um formato de entrevista aqui nas lives. Parabéns pela proposta. Valeu, Vinícius É, Costa. o Léo que faz Gostei. esse trabalho, Vinícius. Eu só sou o entrevistado. Toda quarta-feira eu tô por aqui, viu? Próxima quarta-feira vai ser com uma mulher trans. A gente vai saber um pouco sobre a vida delas, estilos de preconceitos e discriminação que ela já passou. Um super abraço para todos vocês que estão chegando aí, tá? E que nunca Aí, tiveram. pessoal, quando não tem live de quarta-feira, ó, é só ver o Léo agora. Toda quarta-feira tem, ó. Toda quarta-feira você vai entrar. Na Domingo, próxima semana, talvez não seja na quarta, talvez a gente faça na terça, porque quarta-feira eu vou ter um compromisso à noite. Eu combinei com o entrevistado para a gente fazer na terça, mas aí eu acho que que nem na terça eu não faço live, porque eu tenho o curso. Aí, então lá, tá vendo, gente? É só ir na live do Léo. Eles vivem brigando comigo, eles falam que eu tenho que fazer mais live, mas eu fico o dia inteiro fazendo live. o negócio é esse também, né? Tem hora que não dá tempo para a gente ficar todo o tempo em live. Vamos agora para mais uma pergunta, mais uma temática para a gente conversar aqui com o Boni. Gostou, Boni, aí da linha do tempo? Gostei. Vixe. Vamos agora para a janela com o Léo. Nós estamos na entrevista de número 128. Girando, vamos ver qual a próxima temática que nós vamos conversar com o Boni. E a temática é religião. Vamos falar um pouco sobre religião. Uma temática que sempre as pessoas estão comentando, se atacando, né? Eu acho muito interessante, não para o lado positivo, mas para o lado negativo, que as pessoas religiosas geralmente entram nas lives para atacar outras pessoas. E eu não entendo qual o intuito da religião delas se elas estão entrando em redes sociais para atacar o próximo. Eu acho que as religiões deveriam estar religando elas a algo sagrado.
E o sagrado geralmente quer a paz, quer a harmonia, quer a solidariedade, mas as pessoas não se encontraram ainda na religião delas, que elas ficam entrando nas lives para poder atacar outras pessoas. E aí não consigo entender muito bem. Mas sobre religião é o seguinte: eu conversei sobre religião com o Boni e o Boni me respondeu o seguinte: ele acredita em Deus, mas não tem uma religião definida. Ele é agnóstico. Boni, o que é agnóstico e com o que as pessoas confundem uma pessoa agnóstica? Primeiramente, as pessoas confundem muito alguém agnóstico com o ateísmo. Mas a gente fala que é agnóstico e a pessoa automaticamente já pensa que a gente não acredita em Deus. Ou acredita em vários deuses. Também já me fizeram essa pergunta. Mas o agnóstico é uma pessoa que simplesmente acredita em Deus, no Deus que ela acha mais correto para a vida dela, só que não é definida uma religião. Por exemplo, eu não falo, por exemplo, eu sou batizado no berço católico, mas eu não sou católico hoje em dia, mas eu acredito em Deus normal. Só é isso que o pessoal mais confunde, a pessoa agnóstica com o ateu. É o mais comum assim a pessoa perguntar. Deixa eu só colocar também aqui, abrir um parênteses também aqui na colocação do Boni, e talvez, Boni, algumas pessoas tentem lhe atacar por conta dessa definição que elas acabam encontrando nas redes sociais. O agnóstico é aquele que não acredita na existência de Deus ou em qualquer outra divindade, porém não nega a possibilidade da sua existência. Então, a diferença do agnóstico para o ateu é que o ateu nega. Ele não acredita e nega essa existência. O agnóstico não vai ter esta negação. Ele acredita nessa possibilidade. Quando o Boni fala, né, se retrata nesse termo, ele está querendo dizer o quê? Eu não nego, eu acredito em Deus, mas eu não tenho uma religião específica. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou umbandista, eu não sou candomblessista, eu não sou espírita, eu não sou budista. Eu acredito, mas eu não sigo nenhuma das religiões. É isso que ele coloca e para as pessoas entenderem também a questão desse significado, tá bom? E como tem essa questão, né, de não acreditar, mas não negar a existência, aí as pessoas acabam confundindo o agnóstico com o ateu, né, que são diferentes, bem diferentes. Então vamos aqui para a nossa roleta e nós temos ainda 4 temas. Vamos ver agora qual é a nossa próxima temática, que é arte. Número 7, arte. Vamos falar um pouco agora sobre a arte do Boni. Como foi que ele se encontrou com o artista, né? Para a gente realmente entender como foi que eu cheguei até ele no TikTok, convidando ele a participar da janela com o Léo. O Léo, gente, me conheceu por esse desenho aqui que eu tava fazendo. Eu ainda não terminei, Léo. Esse nem vejo quando eu chego. Quando eu vejo, você ainda tá nele. Esse mesmo. É filme de terror também, de filme de terror. Foi por esse desenho que o Léo me encontrou. Na questão de quando eu comecei a me interessar mais por arte, foi realmente na escola, no comecinho da escola. Sempre recebi elogios de professores falando que eu tinha muita noção de desenho, muita questão peraí, que fugiu a palavra da mente. De espaço. Exatamente. Espaço, de anatomia. Sempre foi. Os professores sempre me elogiou muito nessa questão. Então, aí, quando eu comecei a ver mais sobre os carros, sobre essa parte, assim, eu falei, isso é interessantíssimo. Então, eu comecei primeiro com a aerografia. A aerografia, nada mais nada menos, que é uma técnica de pintura. E ela foi inicialmente pelo papel, só que depois o pessoal adaptou ela para o automotivo. Então, foi a parte do automotivo que me encantou mesmo.
E eu não, muita gente acha que eu fiz normalmente, eu gosto de falar, eu brincar assim que eu fiz ao contrário. Em vez de eu começar no papel e ir pro automotivo, eu comecei no automotivo e fui pro papel. Foi ao contrário. Eu gosto, foi do contra aí. Então, eu comecei na parte assim, sempre escutando comentário na escola. Meus pais sempre elogiaram meus desenhos, falando que eu sempre também gostei. Eu desde criança eu pinto quadro, tenho um quadro meu de quando eu tinha 6 anos, sabe, fazendo coisa de criança, né? Mas eu sempre tive esse interesse. Sempre fiz quadros, sempre gostei muito de ver a arte da tatuagem também. Eu sempre falei que eu, desde 5, 6 anos de idade, eu queria ter tatuagem. Com 6 anos de idade. Imagina como ia ser, né? Com 6 aninhos de idade, a criança tatuada. Mas desde sempre, assim, gostei de desenho, sempre achei interessante. Não só desenho, como vários, como música, como a oitava arte, que é o cinema. É a oitava arte, eu sempre confundo os números. É a oitava arte, o cinema, não é, Léo? Sim, a sétima O arte. cinema. Sétima arte, eu sempre confundo. E sempre me envolvi tanto na música, tanto agora hoje em dia focado na parte de desenho mesmo, na parte da aerografia e do desenho. Onde eu me encontrei assim e eu pretendo mostrar para todo mundo a minha arte, o jeito que eu faço, de como é diferente uma aerografia, por exemplo. Muita gente entra na minha live, que eu estou fazendo esse tanque aqui, Léo. Peraí, só um. Ó. Muita gente vê uma caveira assim e não entende o que eu estou fazendo. Então, as pessoas não conhecem a diferença da arte, entendeu? Porque até eu, às vezes, eu estou descobrindo coisa nova, então o pessoal não conhece tanto, como é o nome, gêneros da arte. Não conhece, não conhece. Então, o meu gênero favorito é aerografia. Eu estou iniciando aí na parte de mostrar a minha arte para o pessoal. Foi por isso que eu comecei com o TikTok, foi para mostrar a arte. E foi tudo em torno da arte. Praticamente dos 15 para. Vamos contar até na parte do violão, né? E sem contar a parte de quando eu era criança também, desenhando quadro. Então, mas que eu entrei nesse mundo da arte foi com 11 anos, 10 anos por aí. Então, já faz 9 anos que eu estou envolvido no mundo da arte, vamos falar assim. Em Metade da vários vida, aspectos. metade da vida. Um super abração aí para o Cauê Miguel, acaba de chegar aqui mandando oi, oi, oi para você também. E o que eu registrei do que a gente conversou foi o seguinte: aí você conserta ou lembra de alguma coisa que você não tinha falado. Você disse que você sempre gostou de arte, você admirava muito, achava muito bonito e os professores sempre te elogiavam pelos desenhos que você fazia, sempre dizendo que você desenhava muito bem. E isso te motivava. Quando você Exatamente. parou de nadar, depois dos 15 anos, você começou a fazer aerografia, que é Exato. uma técnica de pintura e ilustração que utiliza o aerógrafo para a sua execução. Isso começou através de você ver em 2000, no ano 2000, os filmes de Velozes e Furiosos e as customizações que te chamavam muita atenção, você achava muito legal essas coisas diferentes. Depois de Exatamente. um ano, você foi para o papel e fez curso. E aí você passou de atleta e muitas outras coisas que vieram antes para ser um desenhista, né? E esse é o resumo, né, da história do Boni na arte. É isso, Boni? Deixa eu só mandar um abraço para o meu professor de desenho, não posso esquecer dele, professor Sérgio Nakata. Ele está aí comigo até hoje, faço até hoje o curso com ele. Então, posso falar também que eu não seria sem nada. Eu já falei, já demandei para dois professores, a Roseli e mais uma para o Sérgio Nakata. Grandíssimo professor, meu amigo de verdade, de coração. Não é só um professor, é um amigo mesmo que eu tenho. Roseli também, uma amiga que eu tenho até hoje. E é um carinho enorme por essas duas pessoas, sem tamanho mesmo. É o quê? Sérgio? Nakata, Sérgio Nakata. Sérgio Nakata. Então fica um Os dois são abração aí. japoneses, tanto a Roseli, que é Roseli Vital Okabe, e Sérgio Nakata, dois professores meus japoneses. Hum. Então, desde sempre aí com eles. E é isso. Nós estamos aqui faltando 3 perguntinhas. E a antepenúltima pergunta vai ser sorteada agora. Vamos ver qual é que vai ser. É a pergunta de número 9
irmão. Olha só o Nigley mandando aí presente aí para o Boni. Obrigadão, Nigley. Uma garça linda de origami. Obrigado mesmo, ô louco. Uma garça linda de origami. Devia ter dito pra gente ter feito o print, Nigley. Verdade. Não, depois é só você ir nas configurações de live, dá pra salvar a live. Aparece tudo. Eu salvo a live pra me colocar lá no Obrigado, canal. gratidão, viu, Miguel? Então, nós vamos aqui para. Obrigadão, viu, Nigley? João Desenho acaba de. Já o desenho, já o ponto desenho acaba de entrar por aqui também. Um super abraço para você. Ângela Angela Sushini. Sunshine. Também é da live. Pessoal, tudo da live. Muito bem. Um super abraço, Ângela, para você também. Vamos falar agora sobre a pergunta de número 9, que tem a temática irmão. Bom, você tem um irmão que é homossexual e é usuário. E quando você está com seu irmão, sempre olham feio para você. Foi o que você me falou. Ele é 8 anos mais velho que você. E o que é que vem na tua mente quando você vê alguém meio que olho virado por você estar com o seu irmão? Enfim. Sempre me senti revoltado. Tanto que já até discuti com muita gente. Desde criancinha eu nunca achei certo, sabe, pessoal? Só porque eu tô junto, o pessoal fica, sabe, estranhando. Eu não lembro disso, mas a minha avó e minha mãe falam muito que eu uma vez discuti até com uma amiguinha assim de, sabe, amiguinha que fica quando é criança. Discuti, porque ela uma vez chamou meu irmão de viado, eu fiquei mó bravo com ela, discuti com ela, isso com 6, 8 anos, sabe? Não sabia direito o que era, mas eu não gostei, não gostei. E a questão das drogas aí também é uma questão muito social também, né? Muito, o pessoal tratado como bicho, vamos falar a verdade, como se fosse um cachorro sarnento também. Lógico, tem seus vários X nessas questões, mas tem muita gente são pessoas muitíssimas boas, pessoas estudadas, assim, que às vezes acabou por influência de amigo, por umas coisas, esse sentimento de se sentir incluso em algo, que nem você estava falando, Léo. A pessoa se sentir, eu tô usando um negócio aqui, eu também vou usar para não ser o chatão do rolê. Foi nessas coisas assim que. Ou então, até, né, Bonnie, aquela questão de querer fugir, né? Eu não pertenço a esse mundo, não tem lógica tudo isso que eu estou vivendo, sabe? Eu vou para outra atmosfera, né? Então eu vou procurar aqui um outro universo, né? Porém, muita gente ajuda, o moço aqui falando. E aí tem graças a Deus que também tem esse outro lado da moeda, né? E que tem muita gente que acaba ajudando. Também tem esse caso que a gente quer ajudar e às vezes a pessoa não quer ser ajudada também. Que às vezes, aí a pessoa, normalmente a pessoa também chuta o balde, né? Fala que todos são assim, mas nem todos são assim também. Em toda a sociedade, não é porque uma pessoa, 50%, que não é todo mundo, não dá para generalizar também. Realmente tem esse fator também, que a pessoa às vezes não quer ser ajudada também. Realmente. O meu Verdade. irmão também é um caso desse, sabe? Que a gente tentou muito ajudar, só que são coisas da vida, né? Né? E assim, a gente deixar também bastante claro que essa questão de drogas é um pouco complicado, porque tem toda uma vivência, tem toda uma Uhum. influência ou não, enfim, do porquê que a pessoa entrou neste mundo, né? Mas vai existir também o outro contraponto, que é a questão da homossexualidade, né? Em que isso não é uma questão de escolha, né? Então, essa questão de gênero e de sexualidade as pessoas têm que parar com essa mania de achar que é uma opção. Não é Exatamente. uma opção, é uma condição. É uma condição humana que a pessoa nasce daquela forma. Então não tem como ela ir contra. Então, assim, o Boni é um menino que é heterossexual. Mas isso não impede dele levantar uma bandeira de algo que ele viu o irmão dele ser tão maltratado. Né? Então, assim, a gente tem que entender aquela mesma questão, né? Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista.
A gente tem que combater, embora que a gente não tenha passado pelo racismo, porque nós somos brancos, mas a gente pode levantar essa bandeira sim por perceber que tantas pessoas morreram, tantas pessoas ainda morrem, são injustiçadas, né? São escorraçadas, não são tratadas legais, são tratadas como delinquentes, são tratadas como drogadas, são tratadas, enfim, como pessoas que estão à margem e que muitas vezes são trabalhadores, na grande maioria das vezes, estão ali sobrevivendo, tentando, né, o seu pão de cada dia e que são parados pelos policiais simplesmente por conta da sua cor. Né? Então é justamente por isso que nós estamos fazendo esse tipo de live, levantando essa bandeira contra o preconceito e a discriminação, para cada vez a gente debater mais sobre esses assuntos e entender, né, e respeitar o ser humano na sua mais plena integralidade, né? A gente tem que entender e Da respeitar isso, forma que seja ele por quer ser religião, também. como é, Boni? E na forma que ele quer ser também. Exatamente. Né? A forma de se vestir, a forma do corte de cabelo, que a gente já falou por aqui, né? A gente tem que aprender a respeitar os outros, né? A Eu vi gente um não tem... comentário de um rapaz, era uma pessoa que estava falando do cabelo grande mesmo. E aí ele deu um exemplo bem que o cara ficou sem responder. Jesus tinha cabelo grande. Por isso ele era homossexual? Não. Eu adorei esse exemplo também que o rapaz falou. Legal. Né? Então, vamos aqui para a nossa roleta, que nós só temos mais duas perguntas. Uma é escola e a outra é nascimento. Vamos ver qual a penúltima pergunta, e aí eu já não vou mais voltar para a roleta, porque é nascimento que parou, porque vai ficar faltando só uma e não preciso mais eu voltar para ela. Então, vamos para nascimento e depois escola, certo? Vamos aqui falar sobre a temática nascimento, e a temática nascimento tem o seguinte. Boni, você é de uma família humilde, sempre morou no mesmo local, teve muitas dificuldades, tem um irmão mais velho por parte de mãe, seus pais, César e Cristina, seu irmão Rafael por parte de mãe, morou numa casa de madeira, morou um tempo com a avó tinha problemas psicológicos, sofria de esquizofrenia, Dona Iraci, e aí a gente entende ou tenta entender, mexe na ferida da cabeça das pessoas que estão nos assistindo, ou agora, ou através do canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que a gente pode até ver uma pessoa na rua, mas a gente não sabe o que é que ela passa dentro de casa. A gente não sabe onde é que ela mora, a gente não sabe de quem ela cuida, a gente não sabe o que é que ela faz, a gente não sabe o que é que ela sofre. Então vamos ter cuidado e empatia com o próximo, porque a gente tem a mania de julgar sem saber de onde é que a pessoa vem. Quando eu falo sobre essa questão desse histórico da tua família, o que é que passa na tua cabeça? Desculpa, não entendi, Léo. Agora cortou aqui. Não entendi, perdão. Quando eu falo sobre essa questão do histórico da tua família, pai, mãe, irmão, avó, o que é que passa na tua cabeça? Foram ambos batalhadores e pessoas que me ajudaram muito, desde sempre. Porque também eu podia, como eu sempre tive vontade de desenhar assim, né? Poderia muito ter falado para mim que era procurar outra coisa, para procurar ser um médico, um doutor, um advogado, sempre esses caras, mas não, sempre me apoiaram em tudo. Então eu não posso falar que eles foram pessoas que sempre me incentivaram muito em tudo que eu queria fazer, independente de qual seja, independente mesmo. Muito bem. E na última temática, Boni, que é a escola, você me falou também de um fato curioso da tua vida, que... Oi, Vince! Abração para você, meu querido. Vince é um homem trans que também está aí na pauta para as próximas entrevistas e a gente também vai estar conversando com ele em breve. Super abração para ti, viu, Vince? E a última pergunta, Boni, é sobre a temática escola. Você acabou me dizendo que na escola você sofria bullying por você Uhum. ser gordinho. Acabavam te apelidando de vários nomes que pretendiam te menosprezar ou te atacar. Te chamava de baleia branca, macaco branco, bolinha de queijo. Teve um momento que você teve vontade até de sair da escola, e teve também um episódio em que você foi questionar sobre a questão do porquê que estavam falando com você desse tipo, e você chegou a ser agredido fisicamente por conta desse questionamento. Quando a gente fala
quando a gente volta no tempo e fala sobre essa questão do bullying que você passou na escola, qual é o sentimento que tu tem? Ai, foi uma parte bem difícil, assim. Eu ficava. Na verdade, pensar que ia para a escola já me deixava agoniado já. Porque era sempre a mesma história, né? Sempre a mesma, os mesmos apelidos, e já sempre, meus pais sempre questionavam a direção, porque isso sempre acontecia, sabe? Era algo corriqueiro, então não era uma coisa que também era deixado de lado, era sempre levantado essa bola. Por que que acontece? Por que que ninguém faz nada? Porque sempre foi falado e nunca, ninguém nunca fez nada, entendeu? Sempre foi questionado por que que acontece. E, na realidade, não existem porquês, né? O que a gente sabe é que o ser humano, por si mesmo, por si próprio, infelizmente, brasileiros que nós estamos falando, né, de pessoas do nosso país, sentem uma necessidade de humilhar e desprezar o seu próximo. Existe muita gente boa no mundo, muita gente boa, mas existem aqueles que, infelizmente, acabam aparecendo mais, porque aquilo que é bondoso geralmente a gente não publica, mas aquilo que vem por mal está nas primeiras manchetes dos jornais, né? Então essas pessoas, infelizmente, têm essa necessidade de aparecer por algo errado. Elas não conseguem aparecer por algo positivo, porque o positivo torna ela uma pessoa anônima. E o negativo torna ela uma pessoa pública. E o que as pessoas estão querendo é fama, é curtição, né? Mais curtidas, é likes, né? E isso é sinônimo de sensacionalismo. E isso é sinônimo de você está fazendo algo muito diferente e geralmente o diferente acaba indo, infelizmente, na grande maioria das vezes, para algo ruim, né? Então, que a pessoa acaba fazendo. Então, se você faz um projeto beneficente, você não vai para as manchetes de jornal. Mas se você assassina alguém, você vai estar lá, né? Houve uma morte em tal local, com arma não sei o quê, tal hora, em tal dia, com fulano de tal, e aí é a sensação do momento. Então, que nós sejamos mais humanos, que nós sejamos mais empáticos, para a gente poder realmente entender o que é que deve ser valorizado, o que é que deve ser visto, o que é que deve ser famoso, o que é que deve ter fama, o que é que deve ter sucesso, né? Tirar, jogar meio que um balde de água fria nessas pessoas que tentam fazer maldade e fazer que ela não dizer, né, mostrar que ela não tem ibope e que elas devem estar na indústria do cancelamento e mostrar o tanto de gente massa, o tanto de gente legal que existe no mundo e que mereciam essa visibilidade para ser um exemplo para outras pessoas também fazerem isso e quererem aparecer por atos bondosos, né? E aí o Igor está dizendo ótima entrevista. Obrigado, Igor. Super abraço para ti. Nós chegamos agora no final das nossas 10 perguntas. E depois dessas 10 perguntas, vem o que dizem as cartas. E nós temos aqui reservado 12 cartas que o Boni não tem ideia das palavras que estão atrás dessas cartas. Ele vai começar a dizer os números e desvendar estas cartas. E a cada carta que for desvendada tem um nome. E ele vai ter que conceituar esse nome através de uma outra palavra ou de uma pequena frase, de uma frase bem curta. Quando ele lê a palavra, o que é que vem de primeiro sentimento para ele, tá bom? Então vamos lá, vai ser um resumo de tudo que a gente conversou nessa entrevista de número 128. Vai lá, Boni, de 1 a 12. Qual a primeira carta? Número 3. Número 3. Aqui em cima, a carta de número 3 é Roseli. Mestre. 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 Mestre é o conceito para Roseli. Próxima carta. Número 12. Lembrando que Roseli é quem? É quem, Boni? Professora de violão. Professora de violão. Muito bem. Vamos lá. Carta de número 12. Cristina. Amor, minha mãe, né? Amor. Mãe do Boni.
Próxima carta. Número 5. Número 5, aqui no cantinho. Agnóstico. Estilo de vida. Estilo de vida. Próxima carta. Número 10. Número 10, aqui embaixo. Aerografia. Ah, motivo de vida hoje em dia. Muito bem. Próxima. Número 1. Número 1. Bullying. Combativo. Combatido. Tem que ser combatido. É isso a primeira. Combatido. Muito bem. Próximo. Número 9. Número 9, aqui no cantinho. Tatuagem. Ah, vontade de fazer mais. É a primeira coisa que vem na mente. Vontade de fazer mais. Muito bem, já tem 6. Vai lá. Próximo. Vamos de número 11. Número 11, aqui embaixo. Antônio César. Amor também. Amor. Papai do Boni. Vamos lá, próximo. Então vamos de número 7. Número 7, aqui. Raziel por Raziel. Ai, confuso. Confuso? Eita, vamos tirar essa confusão da cabeça. 2, 6 ou 4 ou 8? 8. 8. Oi, Léo. Tudo bom, Jean? Beijão pra ti. Periferia. Comunidade. Primeira coisa que vem na minha cabeça. 2, 6 ou 4? Vamos de 4. 4. Finalizando aqui esta coluna. Sérgio. Mestre também. Mestre e amigo. A Roseli também, Roseli é de mestre e amigo violão. A Roseli é de violão e o Sérgio de desenho. de desenho. Vamos agora para 2 ou 6? 2. 2. TikTok. Visibilidade. Visibilidade. Muito bem. E 6, a última carta. Rafael. Amor também. Amor também. Irmão do Boni. Então, as 12 cartas disseram para o Boni o seguinte: bullying, TikTok, Roseli, Sérgio, periferia, Raziel por Raziel, Rafael, agnóstico, tatuagem, aerografia, Antônio César e Cristina. Essas foram as cartas para o Boni. E sempre quando chega no final da entrevista, Boni, eu gosto de falar um pouquinho sobre o entrevistado, e com você não seria diferente. O que eu gostaria de dizer para você é que existe... Tu sabe aquele animal que tu escolheu lá para ser? Um gato? Existe um gatinho assim tímido aí dentro, querendo se transformar num tigre, num leão, que ele não sabe que ele é. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que, embora tenha essa timidez, a primeira live que tu tá surgindo assim é cara a cara? A primeira vez, mostrando assim a primeira vez. Aí o pessoal começa a brincar, eu fico tentando ficar sério. Primeira vez que ele tá aparecendo aqui, apareceu por conta do Léo Mário, olha só. E eu gostaria de te agradecer imensamente, dizer para você que você tem tudo nas mãos para dar certo. Só basta assim o sistema entender que você já deu certo. E o que eu desejo é que você atinja mais e mais pessoas com a sua arte, porque nós artistas temos essa necessidade. Logicamente que a gente quer sobreviver e a gente quer ter uma boa grana. Mas quando a gente percebe que a gente atinge as pessoas e elas veem a gente como exemplo para poderem mudar o tipo de cabeça delas, ou então delas se encorajar de ser quem elas são, assim como foi o depoimento de algumas pessoas aqui na barra de rolagem, que se encorajaram de mostrar os seus trabalhos por conta da sua motivação, e você
passe cada vez mais essa motivação para mais e mais pessoas que com certeza vão precisar dessa mão amiga e que quando eles entram na tua live e que vê a qualidade do teu desenho e que diz assim, poxa, curte um desenho meu ou reposta um vídeo meu, é porque eles já percebem o quão grandioso você é. E aí eles já veem você como uma inspiração. E que você continue inspirando muitos e muitos jovens, muitas e muitas pessoas que passem por você, não só pela live, mas que te conheçam pessoalmente também. Dizer que o seu irmão acaba tendo um privilégio, uma sorte muito grande de ter você como irmão, por você defendê-lo, por você não ter vergonha de estar perto dele, de você incentivar ele, tentar fazer com que ele seja uma pessoa melhor a cada dia, de acordo com as suas possibilidades, que é como você falou, o outro também tem que querer. E também eu tenho certeza que os seus pais se orgulham de ti, já que eles nunca te forçaram a ser aquilo que eles queriam que você fosse, mas sim ter apoiado você sempre a você ser o que você gostaria de ser. E é esse caminho que você está trilhando. Então, assim, que Deus te ilumine grandiosamente. Queria te agradecer de coração mais uma vez, assim como eu agradeci no início da live por você ter aceitado, eu gostaria de agradecer mais uma vez, não só por você ter aceitado, mas a gente ter conseguido chegar ao final dessa entrevista 128 e você ter conseguido, mesmo do seu jeito tímido, conversar tranquilamente, né, sobre todos os assuntos da sua história de vida e que essa história de vida com certeza vai estar motivando cada vez mais e mais pessoas que vão estar assistindo. Não só as pessoas que assistiram hoje, mas todas as pessoas que vão assistir no canal Novas Pessoas, Novas Ideias. Passaram pela nossa live mais de 770 pessoas. Então, eu tenho certeza que alguma delas, né, ficou com alguma curiosidade de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. E aquelas pessoas que estão assistindo no canal, fica aí o convite para seguir o Boni nas outras redes sociais. Venham no TikTok, Boni Pro. Vão lá nas outras redes sociais. E como é que geralmente está a tua descrição para o pessoal te encontrar mais rápido, Boni? Normalmente é Boni Pro Aerografia. Né? É o que o pessoal mais. É o mais rápido de provavelmente me encontrar, assim. Ou o Raziel Boni. Que Pronto. O também Raziel Boni o também. pessoal acha que Boni é o meu nome, mas é meu sobrenome. É Muito, Raziel Boni. muito bem. Então, para vocês que assistiram, Raziel Antoni Pereira Antoni. Boni, Antoni. Antoni, a Raziel Antoni Pereira Boni é o nome completo, né, do Boni, que na realidade é o último sobrenome, né? Eu espero que vocês tenham. Bonito, né, Jean, o sobrenome? É italiano, tá? E Raziel também é anjo, né? Isso. Também é anjo. Muito bem. E E eu gostaria de finalizar a nossa conversa pedindo para você dizer o que foi que você achou da entrevista, o que foi que você pensou quando você viu uma pessoa entrando lá na tua live dizendo, ei, eu faço entrevistas contra o preconceito toda quarta, você gostaria de participar? O que foi que tu imaginou com aquele convite e, na realidade, o que é hoje? Foi aquilo que tu imaginou ou foi diferente daquilo que você pensou? Léo, eu vou falar pra você, eu achei que você nem ia me. Eu achei que era só um comentário aberto, sabe? Um comentário por comentar mesmo. Não vou mentir, não, mas daí quando você conversou comigo, foi conversando, me explicando, foi totalmente diferente. Essa conversa que foi muito boa, porque o pessoal, às vezes a gente é acostumado a ver a pessoa no TikTok, postando que nem eu só posto fazendo, mas não sabe como eu vim, de onde eu comecei, como eu comecei. Então, você viu na reportagem que eu te mandei, né, Léo? Era tudo aqui era um negócio, né? Eu que comecei a construir aqui, o meu pai, não tive ajuda familiar. Então, é importante para as pessoas conhecerem e o seu trabalho aqui no TikTok, que nem eu te falei no privado, que é um baita de um trabalho social, é uma coisa, uma visibilidade assim para pessoas que às vezes não têm tanta visibilidade que nem mereciam. Então, muito obrigado por tudo, viu, Léo? Por essa oportunidade e que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. A nossa.
E avisa a todo mundo, né? Aqueles que chegaram agora no finalzinho, o que foi que o Boni disse no começo? Eu gostaria de assistir no começo. Amanhã vai estar no canal Novas Pessoas, Novas Ideias. O link está no meu perfil aqui do TikTok para direcionar você diretamente para o canal. Você pode assistir todas as outras entrevistas. E a do Boni vai estar amanhã completa, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, para vocês poderem curtir e assistir desde o início até o final. A primeira pessoa que vai receber o link vai ser o próprio Boni, para ele poder também passar para outras pessoas, vai guardar esse link aí, qualquer pessoa dizer, conta um pouco mais da sua história, ele vai lá, ó, assiste aqui essa entrevista que você vai saber da minha vida completa. Já tem aí um resumo aí dos 19 anos da história do Boni. E eu vou te pedir mais uma vez, Boni, que você faça um vídeo para mim falando sobre essa sua experiência, o que é que você achou, qual a importância que tem esse projeto Na Janela com o Léo, que depois se transforma em Novas Pessoas, Novas Ideias, e que Deus consiga te iluminar cada vez mais e você consiga alcançar os degraus que você planeja, que você almeja na tua vida e atingindo sempre as pessoas para o caminho do bem, que eu tenho certeza que é esse teu objetivo, tá bom? Quando você estiver precisando divulgar alguma coisa e eu estiver em live, pode entrar, Léo Mário, quero subir aí na janelinha, quero dar um comunicado pro pessoal, quero falar aí alguma coisa. Não hesite em fazer isso. A janela é sua. Nós estamos aqui justamente para mostrar esses trabalhos. Tu mostrou aí o primeiro trabalho, o primeiro desenho, que foi o desenho pela qual eu te conheci. Tem outros próximos aí que dá para te mostrar? O pessoal acha que... Tem, ó. Tem alguns, ó. Opa, Isso. olha que lindo, gente. Ó, esse foi feito caneta Bic, ó. Olha aí. Caneta Bic. Olha que Esse lápis de cor também, ó. Esses são os desenhos de papel. É que tem muito. Então eu vou mostrar os que eu normalmente eu mostro. E eu vou tirar o celular um pouquinho do suporte, só para mostrar a aerografia também, tá, pode ser? sim. Opa, Se der deixa até eu para virar aqui. mostrar o aerógrafo para o pessoal entender o que é, se tiver aí Só um próximo. minuto que eu já mostro. Só deixo. É porque tá tudo escuro aqui, é onde eu trabalho também, ó. Aí, Olha, ó. gente, que legal. Uma aerografia, ó. Olha lá. Dentro da pintura, ó. Olha que lindo. E deixa eu voltar ali agora. Deixa eu mostrar então o aerógrafo. Muito massa, né? Plásticos. O aerógrafo é essa ferramentinha aqui. Olha só. Se você colocar na internet, né, aerógrafo, você vai ver que essa pecinha coloca tinta dentro e ele serve como se fosse um jatinho. Coloca a tinta aqui, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse, vamos falar assim, é tipo um sprayzinho. Só que é algo mais preciso que um spray. Ele é conectado a ar, então é bem diferente, assim. É por isso que as pessoas. E também não é tão famoso hoje em dia. É uma arte que foi se perdendo com o tempo, vamos falar assim. Porque é uma arte maravilhosa. Eu amo de paixão. É o que eu mais gosto de fazer, é a aerografia. De todos os desenhos que tu fez de papel que tu tem aí perto de ti, o Boni, qual o que tu mais gostou de fazer? Assim, tu terminou e disse, gente, mas esse daqui Esse aqui. é o meu desenho. Esse aqui, ó. Ele foi feito a caneta, ó. Olha que lindo, gente. Olha as expressões. Ele tá ficando cada dia, eu acho que mais lindo, porque tá ali dando esse amarelado por causa da tinta, tá dando um aspecto mais antigo, assim. Mas Com realmente. certeza é esse. E o da aerografia é aquele castor. Até é os meus preferidos, vamos falar assim. Então a gente viu um pouquinho também aí das artes, né? A gente aproveitou para mostrar um pouco das artes do Boni. Todos vocês que tiverem curiosidade, saber mais do trabalho, como é que encomenda, né? Como é que faz algum tipo de arte com o Boni, é só entrar em contato com ele, é só entrar nas lives dele, que aí ele vai falando tudo para vocês. Deixa eu responder essa perguntinha que ela é interessante, Léo. Posso responder? Pode, sim. Demora quanto tempo para fazer um desenho assim? O pessoal da live que acompanha a live vê como é demorado, porque às vezes eu fico horas e horas, um pedacinho desse tamanho do desenho, num desenho desse tamanho. Então, a arte em si ela é muito demorada. Parece que não, mas é muito complexo, assim. Muito mesmo. Então, depende. Você
Por exemplo, aquele castor eu demorei em torno de 40 dias para fazer. Fiquei 40 dias trabalhando nele, dia. E olha que eu tenho o costume de trabalhar direto, eu não folgo. Eu trabalho de segunda, sábado e domingo, porque é que eu gosto de fazer. Então eu fico aqui o dia inteiro, nessa minha sala aqui, nesse meu estúdio. O dia inteiro produzindo arte, fazendo live. Então é o pessoal que acompanha mais um pouquinho mais tempo, assim, o Igor, o Niglin, vê como é demorado. Eu fico horas e horas e tem desenhos que são muito demorados e a arte em si demora às vezes. É muito complexo. Muito bem. Então vocês acabaram de ver aí um pouco sobre a história do Boni, certo? Do Raziel Antoni Pereira Boni, e que fica registrado aí no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, para qualquer pessoa que quiser entrar em contato com ele e saber um pouco mais sobre a arte, saber como encomenda algum tipo de trabalho, seja através da aerografia ou então através mesmo do desenho em papel. Vocês podem estar entrando em contato com ele nas redes sociais, procurando por Boni Pro, certo? Boni Pro, Pro, ou então Raziel Boni. Vocês vão encontrar e ver as outras artes, né? As exposições que ele faz, os trabalhos artísticos dele. Pessoal, essa foi a entrevista de número 128. Amanhã ela vai estar disponível no canal Novas Pessoas, Novas Ideias. Na próxima semana, provavelmente não vai ser na quarta, vai ser na terça-feira. Nós vamos estar falando sobre a temática mulher trans e a gente vai entender mais um caso, né, de pessoas da comunidade LGBTQI, APN+, que pensa de uma outra maneira, nasceu de uma outra forma, foi criado de uma outra forma, e a gente vai entender um pouco mais desse universo através do que ela vai ter para nos contar, tá bom? A todos vocês da barra de rolagem, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, vocês que nunca tinham vindo, né? Sintam-se convidados a toda quarta estar aqui com a gente, só a próxima semana que vai ser na terça, tá? Mas toda quarta estamos aqui a partir das 20 horas. Muito obrigado pela atenção. Adorei a participação de vocês na linha do tempo do Boni, certo? Vocês acertaram muito rápido. Não era só eu fazer a pergunta que vocês já estavam respondendo. Foi Porque é muito rápido. manjado, eu falo, pessoal, é manjado. Isso Não, é mas foi marmelada, muito é legal, marmelada. porque às vezes, quando tem alguns entrevistados meus que a gente faz a pergunta e aí custa o pessoal a responder. E o teu foi muito rápido, foi muito legal, foi muito Marmelada, é dinâmico. marmelada. Tudo combinado, esse povo aí. Sabe muito. Eu vou começar a não deixar eles aparecer nessas lives, não. É pelo contrário, tem que aparecer, que são eles que Tô são os brincando, é brincadeira, beneficiários. gente. Terça-feira aí, ó. Estão convidados. Eu não vou poder ver porque eu vou estar em aula, mas sejam convidados a vir o Léo. Gratidão eterna, Léo, pela oportunidade de novo. Depois eu vou fazer o vídeo para você, pode ficar tranquilo. Mas gratidão mesmo por ter dado esse espaço, essa 1h40 já quase aí, de conversar um pouquinho sobre mim, sobre arte, sobre várias coisas na nossa sociedade aí. Muito obrigado e parabéns de novo pelo seu trabalho, viu, Léo? Eu que agradeço. Parabéns a você também pelo seu trabalho, que seu trabalho chegue nas mãos de muitas e muitas pessoas, né? E que a sua história mova, né? Modifique para o bem, né? Acorde algumas pessoas para elas batalharem pelos seus sonhos, assim como você está batalhando pelo seu, tá? Gente, um super beijo para vocês, né? Hoje, dia 10 de maio de 2023, a gente encerra a nossa entrevista de número 128 com a temática periferia, que acabamos de entrevistar o Raziel Antoni Pereira Boni, ele que é de Bauru, São Paulo, e mostrou a história de vida dele para todos vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido e na próxima semana a gente se encontra aqui com a entrevista de número 129, com mais um Na Janela com o Léo, e a gente vai saber quem é o nosso próximo convidado. Um super beijo, pessoal aí da Barra de Rolagem, amei, boa noite para Boa noite, vocês. gente. Boa noite para todo Tchau, mundo. Obrigado Hugo, por tudo. tio Léo, tchau, beijo, beijo para vocês também. Obrigado, Boni, por ser mais um entrevistado. Tchau, tchau, tchau. Um super Tchau. beijo. Valeu, gente.